Olá, amigos, espero que estejam bem. Pois bem, no bloco anterior falamos acerca das regras de impedimento entre membros do próprio tribunal e sinalei acerca da importância de nós entendermos nesse bloco a questão relativa à regra de impedimento do membro do TRE com o candidato. Daí é importante você observar o artigo 2º e os dois parágrafos do artigo 2º, parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Ainda vou falar do parágrafo 5º. Parágrafo 3º e o parágrafo 4º. O parágrafo 3º ele estabelece um impedimento de forma muito clara entre o membro do Tribunal Regional Eleitoral de atuar nos processos em que o seu parente até segundo grau, veja lá, ele é muito claro, ele estabelece até segundo grau, seja concorrente nas eleições federais e eleições estaduais. Aqui é importante nós esclarecermos um ponto muito interessante. No pré-edital não vai lhe ser exigido o conhecimento, portanto, dessa parte, tanto da Constituição quanto eleitoral. Mas é importante você saber isso, porque isso vai te ajudar em muita situação aqui, prática dentro do regimento interno. Não se esqueça disso. Olha só. Eleição. Quais são os tipos de eleição que nós temos? Nós temos 3 tipos de eleição. Eleição nacional, que é para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Essa eleição acontece no Brasil todo. Pois bem, nós temos as eleições regionais, e aí é importante você não confundir isso. Quando eu falo de eleição regional, eu estou me referindo à eleição federal e à eleição estadual. A eleição federal, obviamente, se destina a senadores e deputados federais. E as eleições estaduais, a eleição estadual, que é para governador, o vice-governador e, claro, nós temos aqui os deputados estaduais. Perfeito? E nós temos a eleição municipal, que se refere, portanto, aos cargos de prefeito e de vice, obviamente, e de vereadores. Então é fundamental que você entenda que a regra do parágrafo 2º, do artigo 2º, ele está falando do impedimento aqui, ó, nas eleições regionais, ou seja, eleição federal. Se o membro do TRE tem um parente até o segundo grau, seja por consanguinidade ou seja por afinidade, até o segundo grau, que seja candidato a senador, deputado federal, governador, vice, deputado estadual, inegavelmente nessas situações vai ocorrer o que nós chamamos do impedimento, ou seja, ele vai ser afastado do tribunal. E por quanto tempo que ele vai ser afastado do tribunal? A partir da escolha desse parente na convenção, ou seja, quando o partido escolhe aquele irmão do irmão, ou enfim, o parente daquele membro do TRE, até a apuração final da eleição. Então esse tempo, que dá mais ou menos entre 20 de julho até mais ou menos novembro ou outubro, final de outubro, que é a apuração final, dependendo se for primeiro ou segundo turno. Então, durante esse período, esse membro do tribunal, que tem o parente que é candidato, ele vai ser afastado, ele não vai poder atuar no âmbito daquele Tribunal Regional Eleitoral. Então, eu sou um dos 7 membros do TRE. O meu irmão é candidato a deputado federal. Obviamente, eu vou ser afastado durante esse período, da escolha dele como candidato até a apuração final da eleição. É importante que a gente entenda isso. E aí, nós temos o parágrafo 3º, muito interessante também, que ele fala da eleição municipal. Na eleição municipal, ela também vai gerar impedimento. Então, eu sou integrante do TRE e meu irmão é candidato a vereador em Petrópolis.
eu não vou estar impedido de atuar no TRE, eu só vou estar impedido de atuar nos processos referentes ao município de Petrópolis. Então tomem cuidado, no regional vai gerar, portanto, um impedimento do membro do tribunal e ele vai ser afastado do tribunal. No municipal, não. Na eleição municipal, eu não afasto, ele só fica impedido nos processos daquele município. Ah, André, e na eleição nacional, se tiver um parentesco do membro do TRE com um candidato na eleição nacional? A lei não fala, ou melhor, o regimento interno não fala. Então você não precisa se preocupar, tá? O que você tem que se preocupar é nas eleições regionais e na eleição municipal. Aqui ele não vai falar dessa questão referente às eleições regionais, tá bom? Então tomem muito cuidado com relação a isso. Caiu alguma regra de impedimento por parentesco, você vai ter que ficar atento qual é o parentesco. É para a eleição regional ou para a eleição municipal? Se você não tiver essa regra de forma bem clara, você não vai conseguir, portanto, responder. Tenha muita atenção nesse dispositivo. Vamos para o próximo, parágrafo 5º do artigo 2º. Ele fala de mais uma regra de impedimento. Essa regra de impedimento ela diz respeito ao advogado. Como nós tivemos oportunidade de analisar no bloco anterior, existem 2 advogados que compõem, portanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Esses 2 advogados, eles podem continuar exercendo a sua atividade como advogados, eles vão poder continuar advogando. O que não pode a eles, portanto, é claro, está aqui, é exercer essa atividade no âmbito da própria Justiça Eleitoral. Então está lá o advogado nomeado juiz eleitoral, juiz efetivo ou substituto, não pode exercer a advocacia no âmbito da Justiça Eleitoral, é um impedimento que gera, portanto, para o advogado. Aliado a esses impedimentos previstos nos artigos 5º, no artigo 2º, parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, sendo que o parágrafo 2º a gente analisou no bloco anterior, há mais um impedimento no caráter muito interessante no artigo 7º do Regimento Interno. O artigo 7º, ele estabelece que não podem integrar o Tribunal Regional Eleitoral aqueles membros do tribunal que sejam, portanto, oriundos, né, que sejam presidentes, vice-presidentes ou corregedor do seu respectivo tribunal. Então nós temos aquela situação muito interessante. Basta você se lembrar daquele caso que era muito comum você ter um desembargador do Tribunal de Justiça, são 2 desembargadores, vão integrar, portanto, o Tribunal Regional Eleitoral. Esses 2 desembargadores, eles não podem ser presidentes no seu tribunal de origem, nem corregedor e nem vice. Então, no âmbito do Rio de Janeiro, para você entender um pouco a estrutura, existem um presidente do Tribunal de Justiça, 3 vice-presidentes do Tribunal de Justiça e um corregedor do Tribunal de Justiça. Esses 5, eles não podem exercer atividades no Tribunal Regional Eleitoral enquanto estiverem no exercício da presidência, vice-presidência ou corregedoria. Isso também é aplicável ao membro do TRE, ou seja, aquele juiz federal. Se o juiz federal for presidente, vice-presidente ou corregedor lá do TRF da 2ª região, ele não vai poder exercer suas atribuições no âmbito da Justiça Eleitoral. Então esse artigo 7º, ele também trata de uma regra de impedimento muito importante que a gente não pode esquecer. Pois bem, quando há essa escolha dos membros do TRE, é inegável, eles devem exercer esse mandato pelo prazo de 2 anos. Nós não podemos esquecer que tanto a Constituição quanto o próprio regimento interno estabelecem que eles devem exercer esse mandato pelo prazo de 2 anos. Na verdade, a Constituição e o próprio regimento interno fala que eles podem exercer 2 biênios, ou seja, 2 anos, 4 anos consecutivos. Na verdade,
estabelece mais que a aceitação com relação ao primeiro biênio, ela é obrigatória, ou seja, uma vez ele indicado pelo respectivo tribunal ou nomeado pelo presidente quando se tratar de advogado, inegavelmente ele tem a obrigação de exercer essa atividade. Então, ele vai ter, portanto, essa atividade obrigatória no primeiro biênio. Não há como a gente fugir disso daqui. Já o segundo biênio é facultativo. O que significa isso? Que no primeiro biênio dele, ele não pode pedir dispensa do exercício da função eleitoral. Já no segundo, ele pode pedir. No primeiro, a dispensa da função eleitoral deve ser requerida e tem que ser aceita, portanto, pelo respectivo tribunal. No segundo biênio, não, já que é facultativo, ele pode pedir para sair antes do tempo. Então, essa é uma característica importante, portanto, no âmbito da justiça eleitoral. Pois bem, lá dentro do TRE, far-se-á uma eleição, ou seja, os 7 membros vão fazer uma eleição para a escolha do presidente e também do vice-presidente. Lembrando-se sempre que o presidente ele deve ser desembargador, assim como o vice-presidente. É importante a gente destacar, a eleição ela não é feita no TJ. O TJ indica apenas os 2 desembargadores. E será lá no âmbito do TRE que será escolhido, portanto, o presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Tomem cuidado com isso. O fato dele permanecer por 2 biênios, ou seja, o primeiro biênio mais o segundo biênio, é fundamental que vocês não esqueçam que nessa situação, quando ele permanece esses 2 biênios, ele não tem direito à reeleição. Mas, André, como assim? Ele vai ficar 2 biênios. É fácil de você entender. Se o sujeito, portanto, ele é eleito presidente, ele só vai poder exercer o primeiro biênio como presidente. O segundo biênio, necessariamente, já que ele é da classe desembargador, ele terá que ser vice. Ele não pode ser reeleito presidente. Tomem muito cuidado com isso. Então, em regra, apenas para você entender na prática, o cara fica 2 biênios. O primeiro biênio ele fica geralmente como vice e no segundo biênio ele vai como presidente. Essa é uma característica bem importante. Isso tudo que eu estou falando, meus amigos, está tudo de forma bem clara no artigo 3º, artigo 4º e seus respectivos parágrafos. Todos eles falam sobre essa situação. Da mesma forma, o artigo 5. O artigo 5º. Pois bem, aí eu sempre destaco a existência de 2 prazos muito importantes, previstos nos artigos 8º e artigos 9º. O que estabelece o artigo 8º e o artigo 9º do Regimento Interno? Ele diz o seguinte: daqueles 5 membros do TRE que são oriundos da magistratura, há um prazo fixado no artigo 8º que é o seguinte, olha, se o cargo vagar, imediatamente deverá o presidente comunicar ao respectivo tribunal a vacância para que proceda a indicação. Ou seja, se a vaga for de TJ, que pode ser 2 desembargadores ou 2 juízes, ele tem que comunicar ao presidente do TJ, o presidente do tribunal, para prover essa vaga. Isso imediatamente. Se for o caso de vencimento do biênio, ele tem que fazer essa comunicação até 20 dias antes do término do biênio. Ele comunica, portanto, ao presidente do TJ para que se faça, portanto, essa eleição, né, para que o TJ possa proceder à indicação dos desembargadores e, claro, dos juízes. E essa regra dos 20 dias também vale para o âmbito do Tribunal Regional Federal. Então tomem cuidado, o sujeito faleceu, membro do TRE, então o presidente do TRE, verificando que ele é da vaga, que ele é necessariamente daqueles cargos que são de juízes, necessariamente ele deverá, portanto, proceder a essa comunicação. Tem que ser imediato. Agora, quando se trata de vencimento do biênio, é que há a exigência de um prazo máximo de 20 dias antes. Pois bem, no parágrafo 9º,
no artigo 9º, ele já fala de uma outra situação. Ele já fala, portanto, da classe dos advogados. Os advogados não. Os advogados aqui, a comunicação tem um prazo maior, são 90 dias para o término do biênio. Mesmo porque, como nós sabemos, o processo de escolha, de nomeação dos advogados, ele é um pouco mais lento. É formada uma lista sexta, que vai ser encaminhada ao presidente da República, que vai escolher, portanto, 2 nomes. Então, esse processamento ele é um pouco mais demorado. Por isso que ele dá um prazo tão longo de 90 dias antes do término do biênio, para que não fique vago o cargo no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Então tomem cuidado, os artigos 8º e artigo 9º, eles devem ser interpretados da mesma forma. Ou seja, vagou, eu tenho que fazer a comunicação imediata. Eu só preciso observar o prazo de 20 ou 90 dias, dependendo da classe, quando se tratar de vencimento do biênio. Tá legal? É muito importante sempre que vocês tenham em mente essa diferenciação. Pois bem, os membros do tribunal, eles vão tomar posse perante o próprio tribunal, os membros efetivos. Os membros substitutos vão tomar posse perante o presidente. Todos eles vão ter que, portanto, assinar um compromisso, vão assumir, portanto, um compromisso formal. O prazo para você tomar posse é de 30 dias a contar da sua escolha. E aí tem uma regra no parágrafo 2º do artigo 10, que ela deve ser sublinhada porque ela é uma regra de ouro. Ela estabelece o seguinte: quando a recondução, porque você sabe que é um biênio mais um, ocorrer antes do término desse primeiro biênio, não tem necessidade de posse. Mas se ocorrer interrupção entre um biênio e outro, haverá sim a necessidade de nova posse. Então é sempre importante a gente estabelecer essa regra. Pois bem, juntamente com os magistrados efetivos, devem ser escolhidos os magistrados substitutos. Significa dizer que eu escolho 2 desembargadores para efetivo e 2 desembargadores como substitutos do TJ, 2 juízes de direito efetivos e 2 juízes de direito substitutos, um juiz federal efetivo e um juiz federal substituto, 2 advogados efetivos e 2 advogados substitutos. E por que eu faço essa escolha? Porque necessariamente quando houver qualquer situação que acarrete impedimento, necessariamente o substituto vai substituir aquele que estiver impedido, ausente ou até mesmo de férias. É importante a gente sempre destacar aqui, e você não pode esquecer, que a substituição será feita observando-se a antiguidade. Significa dizer, o juiz de direito, que é efetivo integrante do TRE, ele sai de férias. Quem é que vai substituir? O juiz de direito, da classe de juiz de direito, substituto. Mas qual que vai substituir? O mais antigo. E como é que eu apuro a antiguidade? A antiguidade ela tem que ser apurada na forma que é estabelecida no regimento interno, no artigo 14, no parágrafo 2º. Ele estabelece que a antiguidade será apurada pelo primeiro critério, que é a posse. O segundo critério é a nomeação ou a escolha. E o terceiro critério é a idade. Então são 3 critérios que são utilizados para definir a antiguidade. Então eu sou membro efetivo, saí de férias, beleza, quem vai entrar? Vai ser o da mesma classe que é o membro substituto. Tem 2. Qual dos 2 que vai entrar? O mais antigo. O mais antigo eu vou analisar o quê? A data da posse. E é o mesmo dia da posse, então vamos para nomeação ou escolha. E é o mesmo dia, então vamos para o critério da idade. É assim que eu vou estabelecer, portanto, a antiguidade. Tá? É sempre importante. É importante a gente destacar que aqueles membros do TRE, dos 7, que são membros da magistratura, tem lá, volto a repetir, os 2 desembargadores, 2 tribunais, os 2 juízes de direito e o juiz federal, todos esses, quando eles estiverem afastados por qualquer razão da sua função judicante no tribunal de origem, ou seja, TJ ou TRF, automaticamente eles estarão afastados da função de juiz eleitoral. Isso também fica muito claro quando você observa o artigo 15, inciso 1. Então, o sujeito foi afastado da sua função judicante
na Justiça Comum, federal ou estadual, automaticamente ele estará afastado também da sua função na Justiça Eleitoral. Isso fica de forma muito clara quando a gente analisa o artigo 15. A mesma coisa acontece se o sujeito aposentar na Justiça Comum, automaticamente ele estará afastado das suas atividades na Justiça Eleitoral. É sempre assim que funciona. A questão do afastamento que você tem que tomar atenção é o artigo 15, inciso 2, que estabelece o seguinte: quando se tratar de advogados e quando se tratar de juízes que estejam exclusivamente no exercício da atividade eleitoral, esses devem requerer o afastamento diretamente ao próprio TRE. Então, tem que tomar muito cuidado para você entender essas regras referentes ao impedimento, à eleição, os substitutos e, claro, os afastamentos, todas tratadas aqui nos artigos 5º, artigo 2º, até ao artigo 15 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Tá bom, meus amigos? Ficamos nesse bloco por aqui. No próximo, vamos continuar a falar do TRE.